Muito bem. Culto vegetativo, hoje, 19 horas, não falta. E agora, quarta-feira, estudo bíblico, às 19h30. Damos continuidade ao estudo bíblico na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Sexta-feira, reunião de oração às 19h. E sábado, dia 11, aniversário da SAF de Mongaguá, às 15 horas. E aniversário da congregação do Vale das Bandeiras, congregação presbiteriana do Vale das Bandeiras, às 19 também. Então, é uma agenda cheia no sábado, né? E bastante interessante. Bem, queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo número 9. Vamos fazer essa leitura em conjunto. Ainda que assentados, nós vamos estar todos juntos a uma só voz, na versão revista e atualizada. Conforme está sendo projetado ali, nós vamos todos juntos a uma só voz. Ações de graças ao Mestre de Canto, segundo a teologia, a morte para o Filho. Salmo de Davi. Venhamos. Louvado-te, Senhor, em todo o meu coração, cantarei todas as suas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores, pois ao retroceder os meus inimigos, tropeçam os homens da tua presença, porque sustentas o meu direito da minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destrones ímpios, e para todos sempre consagrado o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas, arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, e refúgio nas horas da tribulação. Em ti, pois, confiamos e conhecem o teu nome, porque o Senhor não desampara os filhos de custo. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. Pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles, e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Veja os sofrimentos que reduziram os que me odeiam. Tu que levantas as portas da morte, para que as portas da vida de Sião, eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Arrasta as nações na obra do céu, o laço que escondeu, prendeu-se do pé. Faz merecido, Senhor, pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhe, Senhor, em medo. Saiam as nações e não façam mortais. Amém. Nessa sua preciosa leitura. Vamos ficar de pé e vamos cantar o número 8 do Natal. Precioso Senhor, algo mais que eterno,
Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais algo que alegre, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que alegre, algo mais que alegre, sim, esse sangue lavado, mais algo que a neve restou. Vamos adorar o Senhor com as nossas orações neste instante. Contato, meu irmão e minha irmã, levante a sua voz em adoração verdadeira e sincera diante do Senhor. Oremos. Grandioso e poderoso Deus, nós te adoramos, Senhor. Te louvamos, te agradecemos, Senhor. Graças te damos, Senhor, pelo teu imenso amor derramado por nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pai, muito obrigado por estar na tua casa, Deus, louvando e bendizendo o teu santo nome. Amém. Amém. Jesus. Amém. Nós te louvamos. Amém. Nós te louvamos, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, pelo teu sangue maravilhoso, precioso, derramado ali na cruz do Calvário, por todos nós, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Recebe, Senhor, a nossa adoração de corações prontos e sinceros ao teu serviço. Abençoa-nos agora, Senhor. Passeia no nosso meio, quebranta os corações que porventura entraram aqui endurecidos, Senhor, e traz o Senhor submissos aos pés do teu trono de graça. Abençoa-nos agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, amados. Poderia, por favor, isso. Muito agradecido. Salmos de número 34, verso 18. Está projetado ali. Vamos todos juntos, ao na sua voz, recitarmos esse versículo e, acima de tudo, assimilarmos a sua mensagem para este momento de oração silenciosa, de confissão de pecado, momento de contrição. Deus está com aquele que está com o coração quebrantado, salva os de espírito oprimido. Vamos todos juntos. Perto está o Senhor, os que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Vamos orar, vamos estar em oração silenciosa. Depois de alguns momentos eu quero pedir a nossa irmã Esther que nos dirija a Deus numa oração, uma prece intercessória pela igreja, pelo nosso país, pelas nações em conflito. Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos confessar os nossos pecados.
Amém. Amados, nesse momento de louvor que se segue, eu convido para que abram a palavra de Deus lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do verso 6 a 8. Para que leiamos a uma só voz, todos juntos. Vamos lá? Vamos ler? Isso afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também semeará. E o que semeia com fartura, com abundância também semeará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundância em toda a boa coisa. Enquanto louvamos, expressamos a nossa fé e confiança de que a nossa casa não é edificada senão pelo Senhor, tão somente pelo Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E quando louvamos o Senhor, nós expressamos essa nossa fé também com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. E isso é responsabilidade daqueles que expressaram os seus votos publicamente, confessando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, os membros da igreja têm essa responsabilidade. Se você está nos visitando, você não tem essa responsabilidade. Fique à vontade. Faça o que o Espírito Santo mandar ao seu coração. Então, vamos louvar o Senhor. Acima de tudo, que o nosso louvor seja sincero, seja pleno, seja integral da parte das nossas vidas. Em nome de Jesus. Vou chamar o ministério do louvor. Boa noite, igreja. Graça e paz. Deus possa abençoar a sua vida nessa noite. O Senhor está presente aqui no meio de pecadores como nós e Ele quer se relacionar conosco. E um momento de louvor não é um momento de cantoria, é um momento de adoração. E adoração significa rendição. Estamos rendidos aos pés do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos louvá-lo. É teu povo, Senhor, aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus. E bênção, né, queridos? O Filho Jesus, Filho do Deus Altíssimo, presente entre nós. Vamos louvar. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande.
Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, cruz é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. Pois é santo, Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. Tu és verdadeiro Senhor. mais uma vez. Tu és verdadeiro Senhor. Ele já é o Senhor da sua vida? Amém? É o Senhor da sua vida. Se Ele não for ainda, hoje é a oportunidade. Você deve pedir para Ele, Senhor, eu quero experimentar do Teu senhorio, Senhor. Eu quero ter essa experiência contigo. Eu preciso disso. Só em Ti confiar. É a minha força, é a minha luz, é a minha canção, queridos. Não é música que sai da boca para fora, mas é uma vida de adoração. Pedra angular que nos sustém. O Senhor tem sustentado a tua vida? Amém. O Senhor tem sido vitorioso na tua vida? Amém. É isso. Viva o Senhor. Vamos cantar todos juntos. Só em Jesus confiarei, é minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém, na tempestade ou servidão, com grande amor, profunda paz, em meio à luta, em horas más, Consolador, és tudo em mim, firmado estou em Seu amor. Só em Jesus que encarnou, poder de Deus num frágil ser, foi desprezado pelos seus, mas se agradou por mim morrer, e lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez, com meu pecado suportou, vivo na morte dele estou. Foi sepultada nossa luz, tragada pela escuridão, mas o terceiro dia então ressuscitou o meu Senhor, com grande vitória conquistou, do vil pecado me livrou, então sou dele e ele é meu, pelo seu sangue que verteu. Não há mais culpa nem pavor,
vida. Você quer viver assim? Amém? Amém. Você quer viver no poder do Espírito Santo de Deus? Então viva na presença do Senhor. Nós vamos cantar uma canção que diz: ó, quão lindo esse nome é. Esse nome tem poder, queridos, poder de transformar a nossa vida, a minha vida e a sua vida, porque nós estamos em construção. Nós estamos em construção. E um dia o Senhor virá. E aí sim nós vamos ser iguais a Ele, né? No céu com Ele. Mas por enquanto nós estamos em construção. Então viva com Ele, querido. Viva com Ele no poder do Espírito Santo. Amém? Vamos cantar todos juntos. Nós vamos usar o playback hoje para aprendermos direitinho essa canção. Ministro é essa palavra, o glorioso Altíssimo, o mistério de tua glória, Deus em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão lindo esse nome é, mas muito Ele é. Quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Presta atenção. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maravilhoso Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Pensa nisso, querido. Quão grande poder tem esse nome. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama tua glória, os ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está.
esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Ó Deus, obrigada, porque o teu nome há poder, esse nome precioso. O teu nome, Senhor, há todo o poder. E nós cremos no poder do teu Santo Espírito, no poder do teu nome, Senhor, que é maravilhoso. O Senhor venceu a morte. Hoje nós celebramos, Pai, a tua vitória, vitória sobre a morte. E nós queremos pedir que o Senhor fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar. As crianças, temos crianças? Temos. Quem vai ficar com elas? Sou o João. Vamos orar pelas nossas crianças. Vem cá, Julinha. Vinícius, Paulinha, vamos orar por todas as nossas crianças que vieram e que não vieram, né? Mas a palavra de Deus diz que deles é o reino dos céus, né? Então, levante a sua mão aqui em direção dessas crianças. Vamos abençoá-los em nome de Jesus. Senhor, toma a vida do Vinícius, toma a vida da Julinha. Toma também, Senhor, a vida do Luquinhas, que está aqui entre nós, e todas as nossas crianças e adolescentes que não estão aqui, mas pedimos que o Senhor os guarde, aonde quer que eles estejam, Senhor. Esses que moram aqui na nossa rua, guarda, protege, Senhor, e usa-nos. Usa mais uma vez a vida da Tia Ju para ministrar ao coração dessas crianças, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, amados irmãos. Esse é o segundo boa noite. Se você não pegou o primeiro, pega o segundo. Deus te abençoe. Evangelho de Lucas, o doutor Lucas, companheiro do apóstolo Paulo nas viagens missionárias e também o seu secretário, o seu amanuense, ao escrever os Atos dos Apóstolos e o próprio Evangelho de Lucas, que tem como objeto de preocupação a defesa do apóstolo Paulo em Roma. Isso, mas estamos aqui. No verso 13 a 55, que é a passagem dos dois discípulos, né? Indo para Emaús, Cleopas e o seu filho, supostamente o seu filho Tiago menor. Tinha o Tiagão e o Tiaguinho no grupo de Jesus Cristo. Então o Tiagão é chamado de Tiago e o Tiaguinho é chamado de Tiago menor. Cleopas era tio de Jesus, casado com a irmã de Maria. Então o Tiaguinho, por sua vez, era primo. Né? Estava tudo em casa, tudo em família. Vamos ler então. Vamos ler alternadamente do verso 13 até o 35. É um pouquinho comprido, mas é muito interessante essa passagem. A gente vai lendo e prestando atenção nos detalhes que são trazidos pelo doutor Lucas. Vamos ler então. Eu leio os versos ímpares e vocês leem os pares, ok? Vamos fazer uma leitura bem bonita. Vamos lá. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas que
Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhares? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a visão que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó necios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar. Deus amado, abençoa-nos agora, Senhor. O Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos, Senhor, para que vejamos para além da mera letra, vemos assim a tua glória manifesta e o teu propósito para com as nossas vidas nesta noite. O Senhor seja abençoando a cada um que entrou aqui, que o Senhor determinou que estivesse hoje entre nós. Abençoa-nos e perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, queridos, esse texto da ressurreição é dos mais interessantes. Como eles mesmos afirmam aqui, os dois que estavam no caminho, eles já tinham ouvido os rumores da ressurreição. A visão das mulheres de que teriam visto anjos e o túmulo vazio. Sexta-feira nós pregamos sobre o amor que se entrega, a mensagem expressa na cruz de Jesus através das 7 palavras
da cruz, que revelam esse amor maravilhoso do Senhor. Nesse domingo de manhã, nós falamos sobre o amor que vence, ressurge dentre os mortos, a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora à noite nós estamos começando a falar sobre o amor que restaura, o amor pastoral de Jesus Cristo, de Deus, porque todos eles, sem exceção, o texto bíblico não traz nenhuma exceção, não teve um que tivesse acreditado de chofre, assim, de cara, que o Cristo tinha ressuscitado dentre os mortos. Todos estavam meio perdidos, né? Meio com a cabeça voando. O que está acontecendo? Temos um problema, o túmulo está vazio. Né? Mas cadê Jesus? Roubaram o corpo dele. Foi a mensagem de Maria Madalena. Então estava todo mundo encafifado, logo cedo, com essa questão, o túmulo está vazio. E aí nós conversamos de manhã, falamos que o problema não era o túmulo vazio. O problema era a dureza do coração de cada um deles. E depois é atestada pelo próprio Cristo em Lucas, em Marcos. Jesus aparece no meio deles e dá uma carrascona, né? Uma exortação, né? Chama a atenção por causa da dureza dos corações, a dureza do nosso coração. O coração, ele é enganoso. O coração é enganoso. Quando alguém diz para você, faz o que o teu coração manda, não faz não. Você vai quebrar o nariz na parede. Não faz não. Você vai quebrar o seu nariz na parede. Cuidado com o que o seu coração manda. Você vai quebrar o seu nariz na parede. Pode ter certeza. Se você não fizer sozinho, o Senhor dá uma ajudazinha para você quebrar o nariz na parede. O Senhor não se alegra do esforço humano, né? Que não glorifica a Deus pelas bênçãos. Então presta atenção. Aquele que se mete a fariseiro, eu faço, eu aconteço, Deus quebra as pernas dele. Por amor, ele quebra as pernas do cidadão por amor. Bom, fecha esse parênteses, né? Nós temos aqui o título da nossa mensagem. Emaús, o caminho da frustração. Emaús se torna o símbolo da frustração, mas também do encontro com a restauração desses discípulos que estavam indo embora de Jerusalém, querendo deixar para trás aquela história toda de Jesus morrer na cruz. Tudo que eles haviam ouvido em 3 anos, estavam deixando para trás. Decepção muito grande. Mas é na estrada de Emaús que eles encontram a restauração. A restauração. Mas aí a minha provocação inicial, uma pergunta para você pensar. Você já se sentiu tão decepcionado com Deus que achou que estava caminhando sozinho, quando na verdade nunca esteve tão bem acompanhado? Foi o caso deles, os dois, né? Estavam decepcionados e indo embora. Vamos procurar não sei o quê, mas vamos sair desse lugar que nos marcou com muita dor, muita tristeza. Né? Mas, na verdade, quando eles pensam em se afastar da história de Jesus, a história de Jesus vai atrás deles, na pessoa do próprio Senhor Jesus. O curioso é que Jesus não se revela para eles diretamente. Vocês percebem pelo texto? Como é que pode, né? Eles estão caminhando lado a lado, conversando, e Cleopas e o Tiago menor não conseguem discernir que Jesus está ali, ressurreto. Mas é como eu falei para vocês, a nossa mente, a mente humana, ela é seletiva. Ela só ouve
o que quer ouvir, ela só vê o que quer ver. E aí, quantos estavam hoje aqui de manhã? O que eu falei que eu iria perguntar para vocês? Que camisa, que cor de camisa que eu estava hoje de manhã? Ah, vocês decoraram, né? Vocês decoraram. E a gravata, qual era? Ah, eu não estava de gravata. Eu não estava de gravata. Mas é interessante, vocês ficaram focados só porque eu chamei a atenção. Porque se eu não tivesse chamado a atenção, vocês não iriam se preocupar de gravar a melhor. Postar para esse pastorzinho metido, né? Eu tenho boa memória, né? Mas não é assim, não. A mente continua sendo seletiva, ouvindo só o que quer ouvir, ouvindo só e vendo só o que quer ver, né? É dessa forma que nós falamos sobre o delírio, a fantasia que criamos, né, para poder enfrentar a realidade, porque a gente não consegue olhar para a realidade nua e crua, que a gente não aguenta. Então, a nossa mente cria uma fantasia, E é por isso que muita gente toma drogas, muita gente enche a cara, né? Eu até lembrei da marchinha de carnaval que eu ouvi no rádio de manhã, domingo de Páscoa, domingo de ressurreição, e eu ligo o rádio esperando ouvir uma canção alusiva à Páscoa, à ressurreição de Jesus, e estava lá, né? Uma marchinha de carnaval, né? Como é que era? Cachaça, você pensa que cachaça é água? Cachaça não é água, não. Cachaça vem do alambique e a água vem do ribeirão. Vocês lembram disso? A cachaça funciona como uma droga para deixar a pessoa naquele delírio, naquela fantasia. Enquanto ela não atravessa essa fantasia, ela não está liberta. Não está liberta do domínio dessa mentira, dessa fantasia. E os discípulos tinham entrado nessa. E é por isso que esses dois estão aí, no caminho para Emaús, frustrados. Estão carregando aquela fantasia de que tudo aquilo foi um delírio, um grande delírio. Jesus morreu na cruz, tudo aquilo que ele ensinou, os milagres, é tudo um delírio. Acabou. Se acabou. E não lembram nem que Jesus havia prometido que ele ressurgiria dentre os mortos. Não lembram. Caminham para longe para esquecer. É o esquecimento. Dessa forma, nesse texto que nós estamos aqui com ele aberto, os discípulos estavam, olha lá, o amor que se aproxima mesmo quando você pode. Da mesma forma que aconteceu com eles, acontece com você e comigo também. Você está fugindo de Deus, ele se aproxima. Ele não desiste da gente. Ele não desiste da gente. Ele se aproxima. E é curiosa a interação dos discípulos com Jesus aqui no início. Os discípulos estavam saindo de Jerusalém, saindo lá do lugar da promessa, do centro da comunidade da fé, né? O centro da fé, o lugar onde estava irradiando fé, quebrantamento, mas também medo, e eles estão fugindo de lá. E caminhavam para Emaús, que significa, olha só, Pontes Termais, era Caldas Novas da região, né? Emaús era Caldas Novas. Quem já foi em Caldas Novas aqui? Rio Quente, olha aqui, o pessoal privilegiado, né? Rio Quente, Caldas Novas. A água do rio é quente, o peixe está lá nadando. Eu não sei como é que não cozinha o peixe, né? Mas ele está vivendo lá nadando, muito interessante, né? Você toma aquele banho naquele rio, calorão danado, né? Então, águas termais, fontes termais, quem sabe eles estavam pensando, vamos lá, vamos refrescar os nossos corpos, vamos
tomar um pouquinho de refrigério lá nas águas termais de Emaús, né? E é interessante que eram águas mornas, né? Igual mais ou menos lá, Caldas Novas, né? Nem frias, nem ferventes. Parecida também com Laodiceia, que tinha a água, tinha aquele elemento morno, não é nem frio, nem quente. E aí Jesus fala, olha, vocês dão um jeito na vida, porque vocês não são nem frio nem quente. Vomitar-te-ei. Vou por fora vocês, que não são nem frios nem quentes. Né? Então, Emaús é o caminho da desistência silenciosa. Eles estão indo, caminhando, mas Jesus está indo com eles. Está indo com eles, então é uma coisa muito interessante, que é a aplicação justamente desse amor de Deus. Lá no Salmo 23, no último verso do Salmo 23, quem sabe o último verso de cor, né? Na casa do Senhor, a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da vida. Então é isso aí, ó, a bondade e misericórdia, ali a palavra no hebraico é resete, mesmo de Betesda. Betesda é Bet, e Esda, Ezed, casa de misericórdia. Então, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Obsessivamente o Senhor segue a gente em misericórdia, em bondade. Mesmo quando a gente está pisando na bola também. Mesmo quando a gente está em pecado. Ele nos segue em misericórdia. Ele insiste na misericórdia para nos dar a oportunidade do retorno, da restauração. Então isso é muito importante. Tá? Aqui, ó, muitos na igreja não abandonaram a fé publicamente, mas já desistiram do coração. Continuam frequentando o culto, mas estão emocionalmente e espiritualmente em Emaús, mornos, desiludidos, frustrados. O amor restaurador de Jesus, porém, não espera você voltar atrás. Ele vai atrás. Ele mesmo vai até o seu caminho de fuga. Ele se torna estrangeiro para não assustar, mas caminha junto. Tudo que Jesus fez. Tomou o formato de alguém que não está sabendo de nada. Não está. Tanto é que Cleopas vira para ele e fala, mas peraí, você está vindo de Jerusalém, você é o único que esteve em Jerusalém e ficou sabendo dos últimos ocorridos ali, que foi um verdadeiro escândalo. É interessante. Jesus está focado em abençoar, em restaurar esses homens. Por isso é que ele está instigando aos dois a falarem, a porem para fora as suas queixas, a sua decepção, o quilo, o peso, a medida da sua decepção, por toda para fora. É interessante, Jesus pratica uma escuta terapêutica, né? Uma escuta ativa. Ele ouve e vai trabalhando no coração desses homens. Tanto é que depois eles vão falar, olha, quando Jesus se revelou, nossa, você não lembra quando ele estava falando da palavra de Deus? Ardia o nosso coração, porque Jesus estava trabalhando, falando por fora e agindo por dentro do coração daqueles homens também. Isso é interessante. Né? Essa é a chave desse trecho. Vamos ver juntos? E aconteceu que, indo eles conversando e perguntando um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Lucas 24, Jesus vai sempre com a gente,
apesar da gente não ter nem consciência, Ele nos persegue em misericórdia, em graça. Aconteceu uma coisa, não foi a única vez, não, mas Deus coloca a gente em umas situações assim interessantes para provar a fé de quem está trabalhando na sua obra. Talvez você seja um desses que está frequentando a igreja, mas está decepcionado, está triste, não tem uma vivência de comunhão com Deus. O que aconteceu certa vez, que uma pessoa, membro da igreja que eu pastoreava, ela estava noiva para se casar. E aconteceu uma coisa muito triste. Ela traiu o seu noivo. E eu só fiquei sabendo disso quando o noivo dela, que era um policial, veio à minha casa de surpresa e começou a falar, e a contar, e a chorar, e a se derramar diante do pastor. Ele não era da igreja, ele estava vindo na igreja por causa daquela moça que frequentava a igreja. Tem muita gente assim, se acostumou com o Evangelho, se acostumou com a igreja. E é por isso que eu sempre prego aqui para libertação, para salvação, para quebra da pessoa com laços satânicos. Convido as pessoas, porque eu ainda considero a igreja como campo missionário. Tem muita gente que está acostumada com o Evangelho e que não tem percepção da misericórdia, da bondade de Deus, do cuidado de Deus para com a sua vida, e nem respeita isso. Porque Deus tem misericórdia. E esse rapaz chorou, e depois falou, pastor, aqui, ó, botou a arma dele na mesa da minha sala e falou, pastor, eu vou matar essa moça. Aí eu falei, meu pai do céu, e agora? Ele vai matar a menina. Assim acontece em muitos casos, né? De feminicídio. Olha, eu não sei o que aconteceu, eu tento lembrar às vezes, mas eu orei com ele, pedindo a misericórdia de Deus sobre a vida dele. Comecei a falar, filho, larga a mão disso. Deus está te dando libertação, livramento de um casamento desgraçado. Você já imaginou se você casa com essa pessoa e eventualmente ela vem atrair você? Então agora, entenda que isso foi um livramento de Deus em relação à sua vida. Ah, pastor, você devia ter deixado ele dar um tiro na moça. Não fui eu que tirei a arma da mão dele. Foi o Espírito Santo de Deus. Teve misericórdia da vida dele. Ele ia desgraçar a vida dele todinha. Ele ia desgraçar a vida dele todinha, ser um membro de um escândalo numa sociedade, uma cidade menor, onde todo mundo sabe, conhece tudo, sabe de tudo. Deus teve misericórdia. A moça nem ficou sabendo dessa história. Desse tipo de coisa, a gente só conta no público. 30, 40 anos depois, para exemplificar o amor e a misericórdia de Deus. Mas não se esqueça do que
Ainda tem aquele versículo de Gálatas do apóstolo Paulo, aos Gálatas capítulo 6, verso 5, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Isso ele colherá. Assim como a pessoa não ficou nem sabendo que ela estava na alça de mira e não foi confrontada no seu erro, foi depois, mas naquele momento não. Talvez nós estejamos caminhando na mesma sina de indiferença, confiando na misericórdia de Deus e abusando da misericórdia de Deus, abusando da bondade de Deus e da sua misericórdia, esquecendo que aquele versículo do apóstolo Paulo aos Gálatas é para crente, é para gente religiosa. De Deus não se zomba, não zombe da misericórdia de Deus, não zombe, né? Porque o Senhor Jesus vai atrás de nós em misericórdia, mas Ele também pode quebrar as nossas pernas no meio desse caminho. Qual a segunda coisa que eu queria comentar aqui? O amor que escuta sua decepção sem se condenar. Não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de derramar o coração diante de Deus, as suas tristezas, as suas frustrações, mas Jesus mostra nesse texto que Ele está pronto e disposto a ouvir todo o nosso chororô, todas as nossas frustrações, sem nos condenar. Sem nos condenar. Jesus pergunta: que conversas são essas? Fala aí. Eles falam com o rosto difícil de salvar, como nós esperávamos que fosse Ele quem haveria de redimir Israel. A frase estava perfeita, uma esperança que morreu. Já foi. Já foi. Pontuou lá atrás, no passado. Eles estavam certos sobre Jesus. Ele era o libertador, o Messias de Israel. Mas ele tinha que morrer primeiro e ressuscitar depois, para depois voltar na sua segunda vinda como juiz de todos. Salvação primeiro, misericórdia primeiro, depois juízo final. E os que o transpassaram vão olhar e vão ver aquele que estará acima daquele trono maravilhoso da glória do Senhor. É Ele. É o Cordeiro que foi morto. É o Nazareno, é o filho da Dona Maria e do seu José, que nós crucificamos. Aqueles que o traspassaram o verão. E verão que Ele é o juiz agora. Não tem mais salvação. Agora é julgamento. Aquele que foi salvo, que entregou a sua vida em vida, e confessou a Jesus como o Salvador, como o Filho de Deus, obteve a salvação em Cristo Jesus por sua vida. Ele era o libertador. Não entenderam a cruz, estavam achando que ele não era mais o Messias. O Messias era vitorioso, não podia morrer, pendurado no madeiro, que é sinônimo de maldição, maldito, foi pendurado no madeiro. Diz lá Moisés, quantas pessoas estão frustradas porque Deus não agiu no tempo ou do jeito que elas imaginavam. Talvez você esteja assim. Eu queria tanto que Deus tivesse feito assim ou assado, que não fez. Deus é Deus por causa disso. É o tempo dele, não é o nosso. Tem coisas que a gente precisa assimilar antes das coisas acontecerem, antes do milagre acontecer. A cura não veio, o casamento não foi restaurado, a vaga
de emprego não foi aberta. Ah, que triste. Jesus não interrompe, não dá bronca, ele deixa os discípulos desabafarem, abrirem o coração e deixa a gente também colocar as nossas tristezas e decepções. O amor restaurador de Jesus começa, como eu falei para vocês, com escuta ativa, não com respostas prontas, não com versículos de respostas prontas. Deus suporta a sua decepção, não se preocupe, abre o teu coração. Deus suporta, ele suportou os seus pecados na cruz, não vai suportar, mas essas colocações, essas tristezas, humano, vai. Isso já é um marco de cura. 50% da cura já está realizada. Só pelo falar, só por deixar diante do trono da graça do Senhor Jesus. Essa é a aplicação pastoral para a nossa vida. Porque Jesus é o bom pastor. Faz isso. O objetivo dele é restaurar a nossa vida, fazer a gente íntegro mais uma vez. Né? Então, o verso chave é essa. Que palavras são essas? E caminhando trocais entre vós. E por que estáis tristes? Lucas 24, 17. Não tem problema o peso dessas palavras. Eu aguento, eu suporto. Jesus está dizendo, coloquem aí, coloquem aí. E 3, já estamos caminhando para o fim. O amor que refaz a fé, partir do pão. Nós vamos partir do pão daqui a pouco. Espero que vocês vejam Jesus aqui também. No partir do pão. Porque invisivelmente ele está. Espiritualmente ele está. No partir do pão, na celebração da ceia, na comunhão. O interessante é que Jesus faz menção, depois de ter argumentado nos profetas, em Moisés e nos profetas, que o Messias tinha que morrer na cruz para ressuscitar entre os mortos. Ele argumenta diante dos discípulos, aí ele faz menção que vai passar por Emaús. Não vai entrar as águas termais de Emaús. E eles, os discípulos, insistem com Jesus, fica conosco, Senhor, fica conosco, porque já é tarde, e o dia é domingo, fica conosco. Jesus aquece o coração pela palavra, mas o clímax não é só conversa, não é só teologia. Quando ele toma o pão e dá graças, parte e dá a eles. E aí o que aconteceu? Eles viram o Senhor Jesus ali, partindo o pão e distribuindo, tomar e comer. Isso é meu corpo da última ceia. Isso é o meu corpo que é partido por amor de vós. Era o que significava a ceia. Aquilo que ele fez lá na cruz. Tomai o cálice da aliança no meu sangue, sangue este derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Jesus faz essa alusão antes da cruz acontecer, na última ceia. E agora, quando ele faz diante dos olhos dos dois discípulos, os olhos se abrem. Esse gesto familiar, mesmo da última ceia, e da multiplicação também, multiplicação dos pães, ele fazia isso, ele dava graças. Os olhos dos discípulos são objetos do milagre, que eles podem ver que Jesus está ali, ressurreto. Não é conversa das mulheres, é a vista, a visão que eles estão tendo clara da revelação de Deus de Jesus. A restauração, queridos, é interessante. Não vem por explicação mental, racional, intelectual, pura, mas por comunhão prática com Jesus. E é interessante que, para aplicação nas nossas vidas, essa restauração vai se transformar em missão para nós. A consciência de que somos missionários, que somos discípulos de Jesus, mas somos missionários. Né? Você pode ter doutrina certa e ainda estar frustrado.
Amor que restaura acontece no encontro pessoal com Jesus, na mesa, no partir do pão, que pode ser a ceia da comunhão, o afeto concreto. Quando Jesus parte o pão, o coração que estava ardendo, finalmente entende que ele não morreu à toa. Ele morreu por mim e por você. E o melhor, assim que o reconhece, ele sobe. Porque agora a fé não precisa mais de sinais, de prodígios, maravilhas, aparições visuais, porque a fé, Jesus depois vai falar para Tomé, bem-aventurado os que não viram e é isso aí. Mas da palavra e da comunidade, do testemunho, da palavra do Espírito Santo e da comunidade de Deus. Estando com eles à mesa, tomou o pão, deu graças, partiu e deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o reconheceram. Olha só a nossa conclusão. Verso 33 diz assim: voltemos para Jerusalém. Voltemos para Jerusalém. Vamos retomar o nosso posto, o nosso lugar de missão. Eu tinha uma função, eu abandonei. Agora eu estou voltando, Senhor. Agora eu estou voltando. Então eles estavam voltando para Jerusalém para retomar o seu lugar. A restauração pessoal sempre termina em missão. A consciência de que somos missionários a serviço do Reino de Deus. Contar que o Senhor Jesus ressuscitou verdadeiramente. Essa é a nossa mensagem. A mensagem dos apóstolos, você pode conferir lá em Atos dos Apóstolos, desde o primeiro momento. Pedro anunciava: nós somos testemunhas do Messias, do Cristo, o Filho de Deus, Jesus, o Nazareno, que vós mataste. Eles botam o dedo no nariz das autoridades. Vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou, mostrando que Ele é o varão de Deus, o Messias de Deus, o Salvador do mundo, ressuscitou ao terceiro dia. E nós damos testemunho da sua ressurreição. Somos chamados para esta missão. Que Deus nos abençoe assim. Que Deus nos restaure. Se você está nesse caminho de frustração, chamado Emaús, o amor de Jesus, Cristo ressurreto, quer nos restaurar. Quer nos restaurar a vida, a uma vida santa. Ele nos segue em misericórdia, nos persegue em misericórdia, mas de Deus não se zomba, não brinque com o pecado como se fosse coisa, brinquedinho de criança. Não é. É coisa maligna que destrói o coração do indivíduo. O Senhor Jesus quer nos restaurar. Amém? Amém. Queridos, vamos cantar o hino de número 266. Enquanto cantamos, nossos presbíteros e todos nós nos preparamos para tomar a ceia do Senhor. Não mais em Emaús, mas com o Senhor Jesus presente a nos abençoar. Amém? Amém.
Amados, na noite em que Jesus foi traído, ele se reuniu com os seus discípulos, ele tomou do pão, tendo dado graças, ele o partiu e disse: este é meu corpo, é partido por amor de vós, comida de todos, fazendo isso em memória de mim. Em seguida, ele tomou do cálice e disse: este cálice, é interessante observar que Jesus tinha 4 cálices, ele tomou do cálice que era o momento do anfitrião de celebrar o Messias, repetindo aquela frase: bendito que vem em nome do Senhor. E Jesus toma esse mesmo cálice, e todo o anfitrião da casa, todo pai de família, levantava, os judeus levantavam e dizia: bendito que vem em nome do Senhor. Então, qual o significado? Ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, sangue este derramado em favor de muitos para a remissão do pecado. Devemos todos fazer isso em memória de mim. Eu só vou beber de novo, junto do Pai e de toda a comunidade dos salvos, dos eleitos. Então, queridos, nós, aqueles que vão participar desta ceia, neste momento, eu convido para que fiquem permaneçam em pé. Os demais podem, quem não vão participar, podem ficar assentados. Nós vamos dar graças agora, assim como Jesus nos fez, e vamos distribuir o pão e o vinho. Vamos distribuir o pão e o vinho. Você pega o pão e o cálice e segure. Não tome de uma vez, não. Pegue na sua mão, nós vamos tomar todos juntos, a uma só vez, ok? Então vamos lá, vamos orar. Vou pedir ao nosso irmão Marcelo Setúbal para dirigir a Deus nessa oração de ação de graças. Louvamos o Senhor por essa comunidade que temos e poder estar, Senhor, neste momento, consagrando aquilo que tu já está determinado lá no passado, Senhor. Que esses elementos, Senhor, sirvam de símbolo, Deus, da nossa aliança contigo, Pai, e que nós sejamos fortalecidos, Deus, pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito, Senhor. Abençoa a cada um de nós, Senhor. Perdoa também as nossas falhas, Deus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, fiquem em pé, você vai receber o cálice e o pão para participar da ceia do Senhor. Esta ceia não é só de presbiteriano, é para todo o evangélico que está em comunhão efetiva com a sua igreja que segue ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e segue a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Então, você comparte conosco também nesta mesa, que é a mesa do Senhor Jesus, não é a mesa da igreja perfeita. Quem foi omitido
na distribuição do pão e do vinho, por favor, tenha manifestado-se e será servido prontamente. Vamos juntos, levante o seu pão e diga: bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Vamos comer. Agora o cálice. Vamos repetir as palavras do apóstolo Paulo, que é a nossa esperança. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu gostaria que 2 ou 3 pessoas orassem agora, dando graças a Deus, louvando o Senhor, neste momento precioso. Comunhão com o Senhor Jesus, agradecer, Senhor Jesus, o seu sacrifício maravilhoso. Fique à vontade, sejam orações espontâneas, levadas ao céu agora, antes de encerrarmos e recebermos a oração final e a bênção. Pai bendito, te damos graças a Deus por esse momento tão especial. Nossos corações estão em festa ao Deus, neste momento em que preparamos para chegar à Páscoa, onde, ó Deus amado, em nossas memórias, temos o seu grande feito, o seu grande amor por nós. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor enviaste o Filho. Morreu, ressuscitou, está vivo. Nós louvamos ao Senhor. Somos gratos a Deus por esse momento também tão especial em que participamos da tua mesa. Temos uma forma muito viva e assim, Deus, esperamos a volta do Senhor, onde nos encontraremos contigo e viveremos com o Senhor para todo sempre. Obrigado por este culto, obrigado por esta festa gostosa que participamos. Louvamos ao Senhor, damos o nome de Jesus. Amém. Nós te bendizemos, Senhor, pela comunhão dos santos, te bendizemos, Senhor, pela tua presença aqui no nosso meio, bendizemos o teu nome, porque o Senhor nos permite participarmos, ó Deus, da ceia aqui entre os irmãos, mas nós ansiamos pelo dia em que o Senhor nos buscará, ó Deus, e louvaremos face a face contigo, Senhor. Louvado seja o teu nome a todos sempre, amém. Se o Senhor Deus falou com você nesta noite, se a mensagem dos discípulos do caminho de Emaús foi para você, o Senhor escolheu você para esta noite. Você quer receber a última oração desse instante? Levante a sua mão onde você estiver, pedindo ao Senhor a sua força, a sua misericórdia sobre a sua. Onde você estiver, levante a sua mão. Nós vamos estar orando agora essa última oração e impetrando a bênção sobre todos nós. Amém. Vamos orar. Deus amado, louvamos o teu santo nome pelo sacrifício de Jesus Cristo, teu Filho, por nós. Sabemos que o Senhor o entregou no nosso lugar, e por isso somos preciosos aos teus olhos. O Senhor também nos dará todas as demais coisas das quais nós necessitamos. Em especial, ó Pai, clamamos, ó Pai, pelo teu poder,
pelo fervor nos nossos corações, pela restauração das nossas vidas, Senhor, para que possamos estar enfrentando as lutas cotidianas com os olhos abertos, os olhos da fé abertos para ver que o Senhor está ao nosso lado, agindo conosco, andando conosco, nos abençoando. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia dos teus servos, que levantam as suas mãos e clamam ao teu santo nome, Senhor, o teu poder, a tua graça, a tua bondade. Vem sobre nós e cura as nossas enfermidades também, Senhor. Sara as nossas feridas emocionais, as nossas machucaduras, ó Pai. E abençoa-nos, Senhor. Nesta semana, seja uma semana de vitória, semana de bênçãos, de graça na tua presença, de caminharmos ao Senhor com os nossos olhos certos de que o Senhor está ao nosso lado, com os olhos da fé abertos, para experimentar, para vivenciar, Senhor, a tua glória, a nossa glória, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa todos os nossos queridos e familiares, aqueles que não estão aqui. Que o Senhor nos guarde, nos proteja no retorno ao nosso lar. Em nome de Jesus, é a nossa oração. Que tua vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça sempre o teu viver. Que a chuva caia suave sobre o teu lar, até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus, o Senhor, levante sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que Deus, o Senhor, te abençoe e te dê da sua gloriosa e maravilhosa paz, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Vem derramar paz. Nos cumprimentamos com a destra de fraternidade, desejando semana de bênçãos e paz no Senhor Jesus.